Evangelho de João, no capítulo 15, eu vou ler e vou deixar que o Espírito Santo possa comunicar ao seu coração aquilo que só Ele pode fazer. Aqui Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira. Jesus é uma árvore frutífera. E Jesus disse: o meu Pai é quem planta as árvores. Na realidade, quem plantou é esta árvore, uma única árvore. O meu Pai tem o trabalho de fazer com que os ingredientes necessários para que esta árvore cresça e frutifique cheguem a ela. O meu Pai, como lavrador, ele é responsável para que a água chegue a ela, para que a saúde da videira esteja plena. Como lavrador, meu Pai é responsável. É o papel do lavrador. O meu Pai é responsável para que ervas daninhas não cresçam e não suguem a vitalidade desta videira. É o papel do lavrador. Meu Pai, como lavrador, é responsável para que animais não firam e não destruam esta árvore, que é Jesus. A árvore é Jesus, e o Pai é quem cuida dela. Estão entendendo? Sim. Olha que figura forte. Aí Jesus vai acrescentar os dados: olha, eu sou uma árvore, a planta sou eu, o Pai cuida de mim, mas vocês estão conectados a mim como ramos, como os braços nos quais os frutos nascem. Os frutos não nascem no meu caule, os frutos não nascem nas minhas folhas, os frutos não nascem na minha frondosidade, na grandeza de mim mesmo como árvore. Os frutos nascem em vocês, que estão conectados a esta árvore, e agora vocês fazem com que essa árvore seja muito mais bonita. Mas ela não é só bela de se ver, ela frutifica. Vocês são ramos conectados a esta árvore que dão frutos. E o trabalho do meu Pai é fazer com que você continue dando fruto. Mas olha que Jesus diz: mas vocês, versículo 2: todo ramo que em mim não der fruto, ele corta, e tudo que der fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que não der fruto ele corta. Por quê? Porque compromete a produtividade da árvore. As mulheres ou os homens que já plantaram alguma coisa sabem que existem ramos que você tem uma planta muito bonita, toda viçosa, toda linda, mas existem ramos que ficam sequinhos. As folhas começam a manchar sozinhos os ramos. Enquanto a planta inteira está bonita, tem alguns ramos que aquelas folhas secam. E aí o que acontece normalmente? A gente pega no ramo, né? E puxa todas as folhas. Você limpa. Quem já fez? Não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso certamente. Você que tem planta ou que plantou alguma coisa já fez isso. Você puxa primeiro aquelas folhas todas secas. Se você perceber aqueles frutinhos mirrados, secos, alguma coisa aconteceu, a primeira coisa que você faz é que você não espera para a próxima frutificação daquele ramo, porque quem planta sabe que aquele ramo não vai dar de novo frutas boas. O lavrador, ele corta, ele poda, ele faz a poda daquele ramo,
porque aquele ramo compromete a produtividade da árvore inteira. Jesus está dizendo: sabe por que eu corto? Sabe por que o Pai corta? Porque o Pai espera que você produza frutos. E quando as pessoas que se dizem de Deus, que se dizem conectadas a mim, não produzem frutos, o próprio Pai dá uma olhadinha e diz: ó, não tem jeito, corta. Esse é um Deus diferente do que a gente escuta por aí. Só que ele diz: ó, mas aquela pessoa que frutifica, Deus trabalha nele. Para quê? O Pai, o lavrador, trabalha nele. Para quê? Para que ele produza mais fruto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você é uma pessoa frutífera na igreja, no reino de Deus. Deus espera, não só espera muito mais de você, como que Deus vai te dar mais, para que você produza mais, porque Deus gosta disso. Ah, mas eu já peguei esse trabalho, mas eu já estou fazendo isso, mas eu já estou agora na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Uau, parece que eu não tenho tempo, não sei o que está acontecendo, parece que está tudo em cima de mim. Não, querido, às vezes você, querida, às vezes você precisa dizer assim: Deus está me dando mais responsabilidades, porque Deus sabe que eu posso produzir frutos. Deus jamais me daria mais responsabilidades. Deus jamais faria com que o ministério da minha igreja colocasse sobre mim mais funções, sabendo que eu não tenho condições de frutificar, de dar conta. Mas se aquilo foi pedido para que eu fizesse, é porque pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus conhece a minha potencialidade, e Ele está trabalhando em mim para que eu faça mais e produza mais. As pessoas não entendem isso, e às vezes aquele que está sendo responsabilizado está dizendo assim: mas o outro não está fazendo. Pode baixar um pouquinho mais. O outro não está fazendo. Ah, mas poxa, eu estou fazendo sozinho. Muito foco da sua visão. Não tem nada a ver com o que o outro não está fazendo. Não tem nada a ver com o que você está fazendo sozinho. Tem a ver com o que Deus está fazendo em você, para que você produza mais. Glória a Deus. Limpa para que dê mais frutos. Aí continua, versículo 3. Vocês já estão, mas não deixa de tocar não, meu amigo. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Quem nos limpa? O Pai usa o que para nos limpar? O que é que o Pai, o lavrador, usa para limpar você, para potencializar você? Vocês já estão limpos pelo texto, pelo amor de Jesus, ou então lembra do que você ouviu, né? Pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que limpa você. É a palavra de Deus que potencializa você. Jesus continua dizendo, versículo 3, né? Vou reler o versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Versículo 4: permaneçam em mim. Mesmo que você saiba que Deus está trabalhando na sua vida, potencializando você, capacitando você para que você dê mais frutos, pedindo mais de você, há uma coisa que é necessária que você faça: permaneça em mim. Isso significa que não é Deus que faz você permanecer nele, mas é você quem decide permanecer em Deus. Quando você diz não, Deus corta, mas quem diz não, perdona. Deus permite, o Pai, o lavrador, permite a escolha dos ramos. Deus não tem doença emocional. Diga: Deus não tem doenças emocionais. Meu querido, pelo fato de Deus não ter problema emocional, minha irmã, Deus corta sem sentir nada. Ah, mas meu Deus, não percebeu, olha,
fulano foi cortado, ninguém ama. Olha, não tem que amar, não tem que. Olha assim, não tem esse sentimento em Deus de dozinha, de falsa compaixão, de falsa espiritualidade, de um emocional comprometido. Não, se Deus cortar o ramo, Deus sabe o que vai fazer. Gente, uma vez o ramo cortado, só Deus pode enxertar de volta. E precisa de arrependimento para ser enxertado. E um arrependimento profundo. Se Deus não vira o arrependimento, não enxerta o ramo de volta. Uma vez o ramo cortado, não somos nós quem colocamos o ramo de volta. Uma vez o ramo cortado, só Deus pode enxertá-lo de volta. Paulo já disse isso em Romanos 11. E aí o texto continua. Versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Você não frutifica por conta própria. Olhe para a pessoa que está do seu lado, para trás de você, deixa eu olhar, só olha. Não precisa falar nada. Olhou? Olhou? Você não dá frutos isolados. Você não dá fruto isolado. Se você não estiver conectado à videira, e se você não for um dos ramos conectados à videira, bebendo da mesma seiva, sendo limpada pela mesma palavra, você não pode produzir os mesmos bons frutos que todos produzem. Porque você não pode produzir frutos se não estiver conectado à videira. Você não pode produzir frutos se a seiva que vem dessa videira não flui em sua vida. Você não pode produzir se não permanecer. Se o ramo não estiver conectado a Jesus, não estiver conectado ao trabalho de Deus, ao projeto de Deus, à ordem de Deus, ao mandamento de Deus, à videira de Deus, se o ramo não estiver conectado, ele não dá fruto por conta própria. Você nunca verá um ramo cortado de uma árvore frutífera colocado aqui no chão, em qualquer lugar. Mesmo dependendo da árvore frutífera, eu acredito que a maior parte das árvores frutíferas, se você cortar o ramo que dá fruto e plantá-lo no chão, no solo, fora da videira, ele vai secar, ele não vai fazer nada. Mesmo plantado, ele não vai dar frutos, porque ele não tem a capacidade de produzir frutos por conta própria. Você não pode produzir frutos desconectado de Jesus. Só se permanecer nele. Versículo 5, nós vamos até o 7. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, o que é que ele diz? O resultado é natural. Essa pessoa lá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, é aqui que vem esse versículo. Esse versículo falado não pode ser falado solto, como a pessoa dizendo assim: não, temos que pregar o verdadeiro evangelho, e Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso onde? Jesus disse isso por quê? Jesus disse isso quando? Não é assim, sem mim nada podeis fazer. Meu querido, se você não pudesse fazer, se o mundo não pudesse fazer nada sem Jesus, o mundo teria realizado tudo que já realizou. Se o ser humano não pudesse fazer nada, de fato, as coisas do dia a dia sem Jesus, um carro seria construído, nós teríamos, o homem teria construído foguetes, computadores, né, cara? Não existiria nada disso.
ser humano não estivesse em Jesus, ele não poderia construir nada, fazer nada, nenhum objeto desse aqui. Então não é disso que Jesus está falando, não é de dia a dia, não é de trabalho, não é de capacidades, não é de ganhar dinheiro, não é de ter profissão, não é de estudar, não é disso que Jesus está falando, não é de você ter teu trabalho, teu comércio, teu negócio, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de você frutificar na vida espiritual, frutificar para o reino de Deus, frutificar debaixo da vontade de Deus, fazer o que Deus deseja, frutificar o que Deus quer que você frutifique. Sem Deus você faz um monte de coisas, mas sem Deus você não frutifica os frutos de Deus. E Jesus está falando, porque sem mim nada podeis fazer, é porque sem estar conectado à videira, você não pode dar os frutos que Deus espera que você dê. Os frutos que Deus espera que você dê não é dinheiro. Os frutos que Deus espera que você dê não é uma boa profissão. Os frutos que Deus espera que você dê não é fazer as coisas excelentes. É disso que Jesus está falando. Essas coisas são até boas de se falar, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas espirituais. Diga coisas espirituais. Se não permanecer em mim, vocês não podem dar os frutos de Deus. Versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos que permanecem em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto. Vou só terminar, continuando, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo que seca, e o apanham, lançam no fogo, faz fogueira, põe no fogo e queima. Se permanecerem em mim, versículo 7, né? Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim mostrando que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam em meu amor. Você já começa a entender o fruto. Permaneçam em meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, são frutos espirituais, são esses. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Os frutos são espirituais. Como uma ovelha pode dar frutos, gerando outra ovelha? Ganhando almas, comunicando o Evangelho, trabalhando pelo reino de Deus, amando o próximo e a sua igreja, o amor está aqui, obedecendo ao que Jesus disse para fazer, guardar os mandamentos. Jesus tem mandamentos para você guardar. Quando você rejeita os mandamentos de Jesus e não cumpre os mandamentos de Jesus, consciente ou não disso, você está próximo, num risco muito grande de ser cortado. Minha pergunta nessa noite para você é: quer permanecer ou ser cortado? Não precisa responder. Mas nós podemos estar por nossa conta em risco, se não compreendermos o que Deus deseja de nós. Meus irmãos, encerro aqui. Se fizermos uma análise da nossa vida, dos nossos desejos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas maquinações,
planejamos, aquilo que queremos, nós vamos perceber com muita seriedade que uma grande parte do que a gente deseja não tem utilidade nenhuma. É inútil para a vida espiritual, é inútil para o reino de Deus, é inútil porque a gente diz: e o que eu tenho a ver com o reino de Deus? Se você crê em Jesus, você está conectado a Ele. Se você não crê no que Jesus falou, já foi cortado, está por conta própria, aí tudo bem, é com você. Mas se você crê em Jesus, Jesus disse o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar. O que você tem a ver com o reino? Me responda, o que é que você tem a ver com o reino de Deus? Em uma palavra, o que é que você tem a ver com o reino de Deus? Em uma palavra, tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que Deus espera que você realize, como obras justas, como a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. A justiça que os homens buscam não é de fato a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifesta de determinadas maneiras, e a primeira maneira pela qual a justiça de Deus se manifestou foi por meio do Evangelho, dizendo que Jesus Cristo morreu por você para aplacar o justo desejo de Deus, e a justiça de Deus fosse paga. Agora que a justiça de Deus foi feita, você está em paz com Deus, o Espírito de Deus habita em você, o amor de Deus foi derramado em teu coração pelo Espírito de Deus que habita. Romanos 5, Romanos 3, tudo que eu estou falando aqui são textos bíblicos. Agora, o Espírito de Deus habita em você, e você agora anda em paz com Deus. A primeira coisa que quem está em paz com Deus e que entendeu que a justiça de Deus foi paga em Jesus, pelos méritos e o sacrifício de Jesus, a primeira condição, a primeira identidade que a pessoa recebe é que se torna herdeiro. Isso é tudo bíblico. A primeira coisa que eu me torno é filho, consequentemente, filho é herdeiro do Pai. Eu não sou apenas filho, porque sou filho, sou herdeiro. É a primeira coisa que me acontece quando a justiça de Deus está operando na minha vida. Agora a justiça de Deus opera na minha vida, eu também posso ser justo com as pessoas. Eu também posso praticar a justiça. Eu também posso julgar com justiça. Eu também posso realizar obras justas que verdadeiramente glorifiquem a Deus. Buscai, pois, o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. A minha pergunta é: o que é que o reino de Deus tem a ver com você? Responda: tudo. O que é que eu tenho a ver com o reino de Deus? Tudo. Sem o reino de Deus não tem nada na sua vida a ver com Deus. Nada na sua vida tem valor nem sentido se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar. Se o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, tem, porque Jesus disse que tem. Se eu estou em Cristo, se eu estou conectado e não cortado da videira, o reino de Deus é a minha prioridade. Defina primeiro lugar. Defina primeiro lugar. Defina primeiro lugar. Primeiro lugar não é você escolher o curso em primeiro lugar. Primeiro lugar não é você fazer as tuas coisas em primeiro lugar. Primeiro lugar não é você fazer uma série, uma listinha de coisas que você gostaria de realizar antes de morrer em primeiro lugar. Em primeiro lugar não é você fazer uma lista dos 100 filmes que você deve assistir antes de morrer. Em primeiro lugar, não é você fazer a lista dos seus desejos, nem a lista das coisas que você gostaria de fazer: plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Isso é coisa de coach. Em primeiro lugar, a prioridade da sua vida é o reino de Deus. Se não for assim, eu e você não estamos em Jesus. E aí eu te digo: faz uma lista agora das coisas que você gosta.
e das coisas que você deseja, e ver se você consegue conectar esses pontos ao reino de Deus. E eu tive que dizer: Senhor, muito obrigado por focar a minha lente. Cada dia mais o Senhor foca. Eu quero isso mesmo, eu quero essa centralização da visão. Eu quero ser preciso, eu quero ser agudo, eu quero ser agudo, eu quero ser 100% focado no alvo. Eu não quero viver por produtividade, mas eu também não quero jogar dinheiro, energia e tempo fora. Amém? Só quem é ramo em Cristo pensa assim. Glória a Deus.